Seja bem-vindo a mais um episódio do Meia Palavra. Aqui a gente fala sobre comunicação interna do jeito que ela acontece de verdade, nos bastidores, nas conversas difíceis, nos ruídos, nas entrelinhas que ninguém gosta de admitir, nos desafios do dia a dia. Eu sou Vanessa Mendes, comunicadora e CEO da Plantão. E hoje quem está aqui comigo é a Dani, jornalista do nosso time. É um bate-papo que promete abrir muitas caixinhas de reflexões. O tema de hoje é política de imagem da empresa. Afinal, nunca foi tão fácil ter voz e nunca foi tão fácil gerar ruído também. Se, por um lado, os colaboradores são grandes embaixadores da empresa nas redes sociais, por outro, também podem ser uma baita dor de cabeça se não houver clareza sobre o que representa a empresa, o que representa a pessoa e onde essa linha se cruza. A pergunta que fica é: sua empresa sabe até onde vai o discurso institucional e onde começa a responsabilidade individual? Vem com a gente, porque esse papo vale ouro e pode te poupar muitos problemas futuros. E coincidentemente, essa semana eu passei por uma situação, vi nas redes sociais um caso e pensei, isso tem que ir para o podcast Meia Palavra. Uma empresa aqui da região anunciou que está fechando as portas, e aí as pessoas interpretaram em uma notícia, não que a notícia falava isso, mas deu a entender que era falência, E aí todo mundo comentando, que triste, essa empresa está saindo e tal. E aí alguns colaboradores foram lá se manifestar, dizer que não. E compartilhar informações sigilosas, que aí eu não vou compartilhar aqui também, mas mostrando coisas sensíveis da rotina da empresa, o porquê que estava fechando, que não tinha relação com falência e tudo mais. E é isso que acontece quando não tem uma política de imagem bem definida, Então, essa situação aí resume tudo o que a gente vai falar aqui hoje. E é importante a gente entender qual que é esse papel da política, de imagem e contextualizar nesse cenário como um todo. Às vezes as empresas pecam por ausência de documentos que formalizam e deixam claro para o colaborador até onde ele pode ir. Precisa dar clareza, Não é engessar o processo. Mas se eu cuido da comunicação como um todo, eu preciso reestruturar como ela pode ser manifestada com esses embaixadores da empresa. O colaborador pode publicar tudo, uma mesa, e nessa mesa tem documento fiscal, exposição de informações que não podem ser públicas. Então, é necessário que a gente consiga manifestar por meio dessa política uma organização. E essa política ela tem um papel muito forte na questão da orientação. O que pode ser publicado, o que pode ser evitado quando se tem um alinhamento interno muito definido, muito claro. Ela vai evitar reações impulsivas. Às vezes, no caso dessa que você citou, a empresa se pronunciou por meio da imprensa, porém ela não foi clara ou a reportagem não trouxe um ganho essencial do que deveria ser publicado. Tudo que a gente vai falar sobre isso, a gente não tem o cenário completo, Então são suposições. São suposições. Mas assim, eu acredito que os colaboradores eles foram informados de alguma forma, então a comunicação interna talvez aconteceu, mas será que eles foram preparados para lidar com isso na rua? E se eu tenho um colaborador pavio curto, o que ele pode expor da empresa naquele momento? Olha que sensível, que acaba sendo a notícia, a informação de via geral, assim. Um ponto positivo dessa reação dos colaboradores eles têm um sentimento de pertencimento, eles estavam ali defendendo, vestiram a camisa, Mas eles sabem usar, a comunicação está sabendo usar esse benefício que eles têm? Ou será que eles estão deixando passar, Então isso é algo que tem que ser observado na rotina. E aqui a gente precisa entender da importância dessa construção de cultura da marca. Se eu tenho esse engajamento, as pessoas endossando a minha marca internamente, eu vou construir lá fora um canal forte e estruturado. E aí entram vários outros fatores, que é a questão da reputação dessa marca. Então, a sensibilidade dessas informações, ela precisa estar alinhada numa política. Ela é extremamente importante para que as empresas possam se prevenir, de certa forma. E também ter como respaldo
esse alinhamento do colaborador, né? A empresa não é a vida exposta do colaborador. Em algum momento isso até pode... É uma linha muito tênue, né? Onde termina o horário de trabalho e a vida particular. É a mesma pessoa. Então tem que ter esse relacionamento bem alinhado. A gente costuma dizer que a pessoa carrega o sobrenome da empresa, né? E isso é pesado, porque ao mesmo tempo que traz valor, porque você é reconhecida pela empresa, ela pode trazer esse ônus da reputação de forma equivocada quando esse é divulgado. E essa política, ela não serve para limitar, ela de fato serve para proteger a empresa e o próprio colaborador. Sim. Além da política, algo que eu vejo, principalmente por ter lidado muito com isso na prática, na comunicação interna das empresas, é ter sempre alguém além da própria política, né? Digamos assim, em casos específicos aconteceu essa situação, fugiu ali do que está na política, com quem eu posso alinhar isso? Porque nem tudo dá para prever na política de comunicação, né? Então, assim, na nossa área sempre tem um caso ou outro que foge ali do eventual. Então, como que eu devo lidar diante daquilo? Eu vou falar com o setor de RH? Eu vou falar com o setor jurídico? Alguém da comunicação vai ficar responsável por isso? Então, são situações que precisam ser pensadas também. E é tão engraçado, a gente tem clientes que funcionam perfeitamente o sistema de comunicação interna, porque a base está bem estruturada para isso. Então, quando acontece algum ruído ou quando tem alguma informação, o gestor já vai no canal correto. Eu preciso conversar com tal pessoa para corrigir esse cenário e evitar um ruído lá na frente. Então, esse sentimento de planejar e fazer com que a comunicação tenha um roteiro, uma sequência, faz toda a diferença. E a política tem esse papel, assim como a gente já falou de outros materiais que servem como base também, né? Ter um manual estruturado de comportamento, de redação. Então, tem N documentos que a gente consegue deixar a comunicação interna mais estruturada, garantindo aí para a empresa uma boa reputação. E quando a comunicação, a empresa tem a política definida, qual é o papel da comunicação interna nisso? Como que a gente poderia apresentar, né, esse material de forma que o cliente pudesse ficar seguro com aquilo, né, e alinhado juridicamente também, que é importante. Eu costumo sugerir que se tenha uma cartilha, onde todo o processo seja muito claro. Uma consulta rápida. Uma consulta rápida. E é importante que essa cartilha seja compartilhada ou entregue, né, na integração do colaborador na empresa. Porque é ali que começa o primeiro contato de comunicação. Como funcionam as regras aqui dentro. Né? Então, não tem como alguém depois falar, mas não me avisaram sobre isso. E é importante que esse processo de integração, a gente vai falar sobre isso numa outra oportunidade, porque é bem vasto também, siga uma roteirização. A gente costuma até dizer que faz sentido ter um vídeo de integração, porque ali a gente já consegue falar da própria política. Olha, como que funciona, o que você pode. Então, essa cartilha, esse vídeo, essa parte de instruir, ela tem que acontecer no processo da admissão. E aí, claro, né, ela se recicla ao longo da estadia do colaborador da empresa, até em DDS, onde a pessoa pode estar reforçando. Assim. É ciclo, né? E as coisas mudam também. Assim como surgiu a lei, né, de proteção de dados, ela já existia, mas ela foi documentada, oficialmente definida. Então, a política, ela traz esse resguardo para a empresa, assim como outras legislações e normas que precisam ser seguidas. E em caso, assim, de uma crise, vamos supor, né, no exemplo que a gente mencionou mais cedo, o que o colaborador poderia fazer? Será que se a empresa disponibilizasse uma mensagem, uma resposta padrão, sempre que vocês verem algo sobre isso na internet, comenta isso. Será que seria adequado? Todo comentário positivo, ele tem que ter uma origem de estrutura de conteúdo, né? E até de uma forma de agradecimento, né? Foram poucos anos em virtude do investimento que essa empresa realizou, mas qual que é o legado que ela está deixando na cidade? Ou por que ela está saindo e está batendo na porta de que estrutura município, vamos dizer assim, que precisa repensar e estruturar. Então, a empresa ela não pode descentralizar essas informações correndo o risco do que o informante dela, o embaixador, vai comentar lá
E não é só na rede social, é o compartilhamento em grupos de WhatsApp, é a rádio peão mesmo, é a conversa de elevador, né? É o que acontece. Hoje as coisas elas proliferam muito rápido. A informação ela tem uma velocidade incrível. E quando a informação está errada, o prejuízo é gigante. A gente costuma dizer que comunicação interna não é burocracia, né? É uma blindagem inteligente, esse processo da política. Vá, e pensando nas situações aí hoje em dia, as pessoas nas redes sociais, né, memes, enfim, como conduzir isso dentro da empresa? Como orientar essas pessoas, onde pode gravar, se pode gravar? Depende. Quando a empresa não tem uma política definida, ela assume um risco, né? E aí o que pesa é o bom senso. E aí dentro desse cenário, a gente sabe que bom senso é muito pessoal, né? Acaba que depende de pessoa para pessoa e ela escolhe o que publicar. A gente orienta que quando a empresa permite que o colaborador possa fazer vídeos, as tais dancinhas da moda ou um meme, que ela cuide do plano de fundo, da imagem que esse vídeo tem, né? Porque não é só a pessoa se expondo. Às vezes lá no plano de fundo tem alguma coisa que remete ao logo da empresa ou algum cenário da empresa que não se deve mostrar. Então, pesa o bom senso. Hoje, a melhor estratégia é ter uma política e que ela seja clara para que o colaborador entenda o papel dele dentro da empresa e o que pode ou não tornar público. Sim. Né? Se não existe regra, qualquer regra serve, né? E assim, né? A gente acaba ditando a regra do risco. Essa situação é bem complicada. Também tem outra situação que eu queria que tu comentasse, que a gente vivencia aí na rotina, né, dos clientes, enfim, é a questão da crise, né? Às vezes acontece alguma coisa, o colaborador ele quer compartilhar com a família, quer compartilhar com um amigo, alguém que sabe ali do trabalho dele, e aí às vezes, né, na inocência faz ali um vídeo, manda. Mas Não assim, sabe. na intenção dele vai ficar ali só no WhatsApp, né? E aí acaba tomando uma proporção, porque uma pessoa encaminha para outra e aí se perde, né? Tá formado aí o cenário de crise impactante, né? São temas sensíveis, gestão de crise. E se eu não tenho uma boa definição interna, viraliza. Claro, a gente não vai expor, né, determinados tipos de crise, mas pensa comigo, aconteceu determinada situação lá na empresa. Um acidente de trabalho. Hoje é muito comum, tu chega num lugar, tá todo mundo com o celular, né? Gravando. Se banalizou a forma e a velocidade como essas notícias ruins chegam. Controlar isso é quase que impossível, porque a gente não tem dimensão da rede. E na empresa tem todo um protocolo, né? A segurança é acionada, o familiar é acionado. Então, se isso viraliza antes de todas as etapas do protocolo acontecerem, imagina, né? O furdunço que vai dar na... A gente volta para uma política, que é a política de gestão de crise. Então, comunicação aciona jurídico, valida com diretoria, ajusta com a área envolvida, blinda a equipe que está no processo, para que daí sim eu tenha uma nota para poder reportar. E aí o que o colaborador que tem vontade de compartilhar com um familiar ou colocar em algum grupo, tem que ser o material oficial da empresa. Ele não pode fazer uso de um material produzido particular por ele no horário de trabalho, porque a gente não consegue controlar esse dano. Então, a gente volta na questão de planejar essa comunicação interna. Se eu tenho estruturado, mapeado aquilo que eu quero comunicar e até onde, né, inicia a responsabilidade do colaborador, saindo do mote só institucional, certamente eu tenho um ganho de comunicação interna numa velocidade absurda. E aquilo que ele achou que ia mandar só para um amigo ou para um familiar, às vezes já está lá num veículo de comunicação, um furo de reportagem. A gente falou ali da questão, né, hoje o nosso sobrenome agrega o nome da empresa. É aquela história do crachá, né? Se o crachá aparece no perfil, até o teu silêncio comunica. É isso aí. E como orientar essas pessoas sem engessar a cultura? Como fazer essa política sem formas leves, né, de atribuir hoje. Eu voltaria um pouco no processo do que fazer e como fazer. Porque quando eu entrego para o meu colaborador munições daquilo que ele pode produzir, eu acabo trazendo para dentro da empresa
o embaixador bem engajado, né? Bem se sentindo pertencer àquilo. E eu posso ter exemplos, eu posso gravar, ter um conteúdo já estruturado, então eu posso dar a ferramenta para o colaborador. E aí a autonomia dele segue com base naquilo que é permitido. E quando a exposição já aconteceu, o que é possível fazer? Crise não se resolve com comentário, se resolve com estratégia. Então, tem que ter uma força-tarefa muito grande do setor de comunicação, junta RH, né, junta jurídico e em fração de segundo rever a estratégia e tenta conter aí a forma daquilo que vai impactar negativamente. E nunca é uma caixinha, né? Não. Sempre precisa ver a situação completa e planejar passo a passo. Não tem como dizer, vai acontecer desse jeito. Eu costumo dizer que diferente das áreas exatas, né, e das humanas, o papel da comunicação em si, ele não é uma rotina. Todo dia acontece uma situação diferente e nem sempre tem uma regra. Agora, quando tu tem um protocolo de como atuar, tu constrói uma forma de traduzir essa reputação leve. Facilita, né? Facilita, norteia, né? Enfim. A gente chega para trabalhar pensando que vai cumprir a agenda, mas comunicação não é isso, né? Comunicação é movimento, então... hoje eu queria ter feito isso, não deu, agora eu tenho que ajudar a tal área a alinhar o processo dela e a comunicar isso de uma forma legal. Então, trazer esse dinamismo que a comunicação permite para as áreas. Sim. Isso mexe com o intencional do colaborador. E da autonomia também. Isso. Quando a gente traz ele para participar, tudo flui. E para fechar esse tema, acho que só faltou uma pergunta. Quem é a área responsável por fazer esse manual do colaborador? Quem vai ser o pai da criança? Política de imagem é algo colaborativo, mas 3 áreas essenciais: RH, comunicação e jurídico. Eles estruturam esse documento, né? Lapidam, colocando tudo aquilo que precisa, e aí valida com a autogestão e dali torna público, seja no manual do colaborador, seja por meio de uma intranet, né, no processo geral de comunicação, como a empresa reporta assuntos como esse. Sempre lembrando que a integração, a entrada do colaborador na empresa é a primeira porta. Então, ali ele deve ser munido de tudo o que acontece, quais são as regras, o que pode ou não pode. E não é nem só em relação à política de imagem, é comunicação geral da empresa. E acho que é importante, só nessa parte da integração, ter muito cuidado com relação ao que é passado ao colaborador. Realmente acontece? Né? Ou está sendo passado para o colaborador, está entrando não e pode os ser demais... uma comunicação de papel, né? Exatamente. Então, é legal, vamos colocar no primeiro contato com o colaborador, mas também vamos ver como está acontecendo, né, a realidade, a rotina. Eu costumo também entender que é sempre necessário o teste, né? Vamos testar se está funcionando aqui em casa? Né? Então, antes de externalizar para todas as áreas ou de saber se realmente vai ser eficiente, traz o grupo próximo ali que está demandando tal situação e testa. Vem cá, vamos conversar. Está funcionando? Está fluindo? Né? Do micro para o macro. Comunicação interna tem que seguir etapas. Tem que ter planejamento, tem que ter toda uma estruturação de estratégia para que eu possa, de forma, comunicar efetivamente. Fazendo esse fechamento, né, Dani, é importante entender que toda marca é construída por muitas vozes. E quando cada voz entende o seu papel, a comunicação se fortalece e a cultura se protege. A imagem de uma empresa não está só na logo, nem no post bonito e nem no uniforme. Está no jeito que cada colaborador fala, comenta, responde, cuida e compartilha. Cuidar da imagem é cuidar da confiança. E confiança não se impõe, se constrói. No detalhe, na intenção e na consciência coletiva. Este foi mais um episódio do Meia Palavra, o podcast que vai te inspirar e mudar a forma como você cuida da comunicação da sua empresa. Meia Palavra, não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa.